Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Agradecemos a Deus a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos como Igreja de Cristo. Nós sempre fazemos essa abertura porque às vezes as pessoas que estão nos vendo pela primeira vez, eles não assistem o vídeo todo, não conhecem a gente e começa a falar algumas coisas incoerentes. Então, nós não somos religião, nós não somos partido político, nós somos o corpo de Cristo, a igreja, Jesus é a cabeça, porque na palavra de Deus está escrito que Jesus disse: eu caí e reerguei o terceiro dia, eu sou o templo. Eu sou maior que o templo de Salomão. Eu sou maior que Salomão, o ídolo da maçonaria, de Satanás, de todas as sociedades secretas. E ele disse: olha, eu rasguei o véu do templo, acabei com todo o sistema religioso, todos nós somos sacerdotes, falamos direto com o Pai em nome de Jesus. Não existe outro nome, outra senha pela qual nós chegamos diante de Deus. Então nós agradecemos a Ele esse presente que Ele nos deu, o privilégio de podermos estarmos sempre em constante comunhão com o Pai através do Filho, e o Espírito Santo está conosco. Então, assim que nós somos, esta Igreja de Cristo. E Jesus veio, Ele se manifestou para buscar e salvar o que se havia perdido, mas Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele não veio para fazer acordo com o diabo na sociedade secreta, onde chama Satanás de grande arquiteto do universo. Isso Jesus não veio fazer. Ele já bateu de frente com Salomão, que é o ídolozinho de Salomão, e através das suas muitas prostitutas, ele foi criando para cada uma religião. E Jesus nunca criou uma religião, ele nunca construiu um templo, nem os seus discípulos nunca criaram uma religião, nunca construíram um templo. E os apóstolos também nunca criaram religião e nunca construíram um templo, e fizeram tudo por amor, não foi por cobrança. Ajudávamos como nós fazemos até hoje, ajudamos uns aos outros. E hoje nós queremos mostrar um pouquinho da diferença entre compaixão e demagogia. Sempre eu falo, o Rei Davi é um livro de canções, de louvor, de orações, mas ele é um profeta. E muitas das palavras e frases que o Rei Davi processou foram repetidas por Jesus, principalmente ali no momento que ele estava no pé da cruz, estava crucificado. E no seu último suspiro, ele falando as coisas que o rei Davi mencionou. Como que é bonito conhecer a palavra de Deus. E nesse Salmo 69, nós vamos ver mais uma coisa que ele fala sobre compaixão. E o mundo todo tem essas demagogias, que hoje Satanás é o enganador, o pai da mentira. O que ele mais faz, o que mais existe no mundo é demagogia e mentira para dizer que estão fazendo alguma coisa boa. Então a gente sabe disso. Se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos de Deus, mas os escolhidos de Deus ele não engana. Então vamos partir direto para o assunto aqui, para a gente se inteirar melhor desse Salmo 69. Então, aqui eu já quero fazer uma observação logo de início. Coloquei uma imagem ali, nós não estamos julgando essa imagem. Eu estou mostrando ali uma pessoa dando alimento a uma criança praticamente quase morta, né? Então, nós vamos discutir, falar um pouquinho o que é demagogia, o que é compaixão, pelas próprias palavras que Deus usou o rei Davi para acrescentar e nos ensinar muitas coisas. Então vamos ver aqui um pouquinho
desse estudo maravilhoso que tem na Palavra de Deus. Isso é coisa fantástica. Quero agradecer os irmãos, os amigos que estão participando conosco e me informarem aí sobre a qualidade do som e deixa eu ver, os alto-falantes aqui, os microfones estão fechados direitinhos. Aqui está. Aqui no Twitch TV também. Acho que está fechado. Então acho que não... Som ok, é o Eduardo. Obrigado, porque eu dependo do retorno de vocês, né? Que eu não posso ficar com 6 canais aqui, com 6 fones de ouvido, controlando o que está acontecendo em cada canal. Vamos, aqui o Zé Eduardo disse aqui também, tudo perfeito, ótimo. Então vamos começar. Tive alguns problemas no início para fazer o programa entra e trava e não sei o que, reinicia o computador, mas estamos no ar, no nosso horário. Vai dar para a gente fazer tudo direitinho, né? Como manda a palavra de Deus, né? Então, vamos, sem mais delongas, agradecer a participação de todos vocês. Cadê? Alguém botou aqui em cima? Não, né? Tudo ótimo. Isso, obrigado. Aqui a Tânia. A ONU vive postando fotos de crianças pretas e doentes e famintas para pedir dinheiro. Muito bem explicado, Tânia. Já podemos até encerrar o programa. Que o resumo é isso. Compaixão é uma coisa, nós vamos ver o que o rei Davi escreve. E o que a ONU faz, irmãos, nós já vamos entrando direto. Esse tipo dessa foto que a Tânia sabiamente descreveu. A ONU vive postando fotos de crianças pretas, doentes e famintas para pedir dinheiro. E o que a ONU faz? Até os 18 anos, as crianças não podem trabalhar. Podem fumar maconha, droga, cocaína, fazer aborto, prostituir, matar, roubar. As crianças podem fazer. Isso já está o plano da iniquidade da ONU desde 1980, Plano Nacional de Direitos Humanos 1 e 2. Ela claramente está legalizando o homossexualismo e mostrando para as crianças que elas têm 82 tipos de sexo, que cientificamente a gente sabe que só existe 2, é impossível convencer isso, e querem legalizar a pedofilia, os adultos estuprando as crianças que nem sabem o que é sexo ainda, e os próprios pais, o incesto, estuprando as crianças. Depois põe essas fotos, Tânia, como você disse, para dizer a ONU arrecadar dinheiro. Eu nunca dei, nem para esse projeto Criança Esperança, da Globo, de não sei o que, da ONU, nunca dei e recomendo que não deem. Faça você mesmo para as pessoas mais próximas que você conhece. Isso é um absurdo. Satanás, a palavra de Deus diz, eu não coloquei o texto aqui, senão o estudo leva 4, 5 horas. Satanás se transfigura em figura de anjo. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Pronto. Isso aqui é o resumo do que nós vamos falar dentro das palavras do rei Salomão. Nós temos que lutar contra isso, gente. Isso é uma palhaçada. Finge que estão dando algumas coisas. E outra coisa, sabe quem explorou a África estes milênios todos aí? Podemos assim dizer? A França. Aquela do égalité, liberté, fraternité. Essa mentira que está no protocolo dos idiotas de Salomão diz, vamos usar esta isca mentirosa de igualdade, liberdade e fraternidade para roubar as pessoas, matar, e vamos fazer as guerras, então nós vamos usar essa mentira. Isso é 100% mentira, isso, esse chavão dessa entidade do inferno. Então eles exploraram a África todos estes anos, a maçonaria francesa principalmente, matou os negros de fome. Eu sei que eu trabalho com muitos missionários há muitos anos, 20, 30 anos ajudando missionários na África. E eu sei as histórias de lá, o que eles me contam, eu não posso nem contar aqui porque eles podem ser fuzilados lá. E a ONU está lá defendendo os muçulmanos
e matam os cristãos, a ONU não faz nada. Eu quero que vocês entendam uma vez por todas, a ONU é a sede do inferno aqui na Terra. É uma instituição 100% satânica, mentirosa, que engana as pessoas. Vocês viram aí com essa guerra biológica, que eles controlam 100% da mídia, como eu já cansei de mostrar aqui no livro do meu amigo Armindo Abreu. Vem a ONU, controla 100% das mídias todas, passa a mentira para o povo. Embaixo tem ONU, embaixo da ONU tem a mídia, embaixo da mídia o povo. E embaixo está escrito: as pessoas do mundo são chamadas de bocas inúteis. A minha não. A minha boca da palavra de Deus. E mando brasa, fogo ardente para consumir esses mentirosos. Vamos entrar então aqui nós fizemos ontem o Salmo 69 falando pedido de socorro urgente, uma oração de socorro do rei Davi, clamando: Senhor, vem me socorrer, a minha alma está afundada, está se afogando no lamaçal e não sei o que, e ele desesperado, fazendo aquela oração, que eu acho que a gente pode até mostrar rapidamente aqui, ó, porque é a continuação, né? Olha que coisa linda, eu não vou ler tudo isso, né? Salmo 29. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, atolei-me em profundo lamaçal, onde não pode estar em pé, entrei numa profundeza da água, onde a correnteza me leva. Estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Assim está o mundo todo, nessa situação do rei Davi. Aqueles que me aborrecem sem causa são os mais do que os meus cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, eles são poderosos, então restituí o que não furtei, para ver se acalmasse os meus inimigos, e assim eles vão roubando do povo de Deus. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, né? A minha ignorância, a desinformação, e conheces os meus pecados. Não te são encobertos. Não seja envergonhado por minha causa, pelos meus pecados, aqueles que esperam em ti. Não seja confundido por minha causa, aqueles que buscam em ti. Então hoje nós usamos, a palavra de Deus manda examinar tudo e reter o que é bom. O exemplo de como o rei Davi caiu e quanto ele lutou para subir, e ele reconheceu aquilo tremendamente, passou a vida inteira agradecendo, louvando e cultuando a Deus pelo perdão que Deus deu. Não foi o caso de Salomão, que foi lá para o meio da lama, do inferno, juntou com as prostitutas dele, criou um montão de religiões que enganam e destroem toda a face da terra. Salomão não dá para comparar em nada com o filho dele. E você vai ver que quando Jesus se manifesta, ele diz: está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Nenhum dos profetas elogiaram Salomão, porque todos eles conheciam, nem o próprio Jesus, nem os discípulos, nem o apóstolo. Só o satanista que elogia o Salomão. Nós temos que examinar tudo e reter o que é bom, mas um homem extremamente satânico. E está aí para todo mundo ver, quem duvida. Ele diz assim: porque por amor de ti tenho suportado afronta, confusão cobriu o meu rosto. Nós vamos ver ele falando mais adiante, de afronta e confusão. Ele vai estar falando novamente sobre esse assunto. Tenho me tomado como... Eles não me conhecem, eu sou um estranho, eu sou um desconhecido para os meus filhos, para os meus irmãos, pois o zelo da tua causa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então ele está explicando. Tudo isso que ele passou, que ele está sofrendo, foi afronta porque ele tornou-se um servo de Deus zeloso, cuidadoso. No caso aqui ele citava o templo. Hoje o templo de Deus somos nós, então nós cuidamos do templo de Deus, que somos nós, no corpo, na alma e no espírito. Aí Marcos 13 diz lá exatamente isso, que o irmão entregará
a morte o irmão e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer, e sereis aborrecido por todos por amor do meu nome. O rei Davi foi torturado, sofreu afronta, humilhação, tortura, porque ele tratava as coisas de Deus com fidelidade. E Satanás, sempre é bom lembrar que ele quis fazer do rei Davi um Salomão desse aí da vida. Ele não conseguiu, porque o rei Davi pecou, reconheceu o erro dele, levantou, Deus perdoou, e essa bênção que Deus usou para falar as palavras que Jesus falou lá na hora da morte, foram todas profetizadas pelo rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tá? Então, e sereis odiado por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Em João nós mostramos aqui, do capítulo 2, 16 a 22, que fala exatamente o que o rei Davi falou há 1000 anos, olha aqui. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua causa me devorará. Por isso Jesus zelou tanto o compromisso, o pacto, a aliança que ele fez com o Pai, para conosco, de entregar o seu corpo, derramar o seu sangue na cruz, para que tivesse um novo pacto, uma nova aliança. Ele honrou esse compromisso, e por defender esse zelo por nós, seres humanos, a humanidade, o zelo do compacto, do compromisso que ele fez com o Pai, e pelo zelo das coisas que ele fez para conosco, eles o torturaram, desprezaram, humilharam e o assassinaram. As duas bestas de Apocalipse 13, o barro, sistema romano, e o ferro, o barro, que é o sistema de Israel, judaico, político, e o ferro, que é o sistema do Império Romano. Essas duas bestas mataram Jesus, as duas bestas de Satanás, e a capital delas já estão preparadas para Satanás emergir com as suas duas bestas. O falso profeta lá do Vaticano, criado depois da Primeira Guerra Mundial, em 1929, e o Estado Comunista de Israel, criado depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Então, isso tudo já programado, como está na Palavra de Deus. E agora a Terceira Guerra Mundial entre essas duas bestas, o barro e o ferro, entre maçonaria inglesa e francesa. Está tudo aí, entre árabes e judeus. Está tudo muito bem claro, exatamente como está na Palavra de Deus e como Satanás vem fazendo o plano dele. Deus já nos revelou isso há 3.000 anos, 4.000 anos, há 2.000 anos com Jesus. Então, eles disse: eu caí, em 3 dias o levantarei, o templo, né? E disseram, pois os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, mas quem é esse que derruba o templo e ergue em 3 dias? Aí ele estava falando do corpo dele, que ninguém entendeu, mas ele falava do templo do seu corpo. Então, quando isso aconteceu, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito e creram na Escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Mesmo vendo que Jesus não tinha construído nenhum templo, os discípulos estavam delirando, como muita gente aí, esperando talvez que Jesus fosse construir um templo maior que Salomão e dar um cargo para cada um daqueles discípulos, apóstolos, que eram apenas 12. Mas Jesus disse: eu sou o templo. E ponto final. Eu sou o templo. O resto é fake news. É obra do diabo. E eles creram então na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, agora nós vamos continuar o Salmo 69, né? Olha aqui. O versículo 10. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. Está jejuando, ele lá, não sei o quê, está querendo aparecer. Olha, ele vai falar com Deus. Como que ele é cuidadoso. Ele ora, jejua. Quer dizer, as críticas todas, né, irmão? Satanás o tempo todo querendo impedir. Ele lê a Bíblia, ele estuda, ele é louco. Ele é evangélico, ele é louco, é maluco. Em João 10, quando Jesus disse
vocês pastores, sacerdotes, vocês são mercenários. Todos esses da maçonaria, das prostitutas de Salomão que criaram essas religiões, vocês vieram mercenários, que vivem em função do dinheiro. Vocês vieram para matar, roubar e destruir. Todas as guerras do mundo são feitas pelas religiões, pela maçonaria. Todas as guerras. Então, Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus, nós estudamos aqui as orações de Jesus, quanto que Jesus orava, chamava as pessoas para orar, eles estavam dormindo, Jesus passava a noite orando. Os discípulos não aguentavam, dormiam, falando com o Pai dele. Você vê qual o exemplo que Jesus nos deu de oração, não é? Então, ele disse, pus por veste o rei Salomão, o rei Davi, castiguei-me com jejum da minha alma, porque ele sabe que a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. A coisa mais preciosa que você tem não é a sua roupa, o seu relógio, o seu sapato, o seu carro, o seu apartamento, ou o sítio que você tem, o dinheiro lá na conta. O que é de valor e eterno é a sua alma. E as pessoas não estão nem por aí só cuidando do corpo. Academia e os outros ainda tomando droga, maconha, cocaína, bebida alcoólica e essa confusão toda na promiscuidade. A palavra de Deus é muito clara, nós temos que servir a Deus no nosso corpo e na nossa alma. Então ele estava dizendo aqui que ele estava castigando a alma dele com o jejum. Porque ali você faz, o corpo sofre junto com a alma. Para você mostrar que você confia no Senhor. Que o seu corpo não vale nada. Você pode ficar até sem comer, você pode até morrer. Mas para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Mas nós temos que cuidar da nossa alma e ajudar a cuidar da alma um dos outros. É isso que ele está orando a Deus. Eu chorei, 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 chorei. Quantas vezes ele descreve que os travesseiros dele ficavam molhados de tantas lágrimas. Então pus por veste um pano de saco, me fiz provérbio para eles. O que significa isso? Me fiz provérbio para ele. Ele falava com as pessoas com a própria vida, como Jesus fala até hoje, com a própria vida dele. E lá no Calvário, ele foi que nem um cordeiro. Ficou calado. Os profetas diziam, por isso que ele chama o cordeiro. Ele falou poucas palavras. Ele podia ter xingado, brigado com aquele pessoal todo. Ele ficou calado. Com a sua própria vida, com o seu silêncio, ele falou para o mundo inteiro. Então, o provérbio é isso. Nós vamos explicar o que significa a palavra provérbio. É uma frase ou um ditado curto de origem popular que se resume um conceito moral ou uma norma social. Para você ser um cara persistente, aí diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu ainda brinco muito lá no meio dos meus colegas, né? Aí quando eu quero falar, é isso mesmo, seja persistente. Pedra dura em água mole, tanto bate até que fura, né? Mas eu costumo brincar assim, mas são esses provérbios que você está querendo passar uma mensagem para a pessoa. Então, Jesus é o verbo que se fez carne, é um provérbio vivo o tempo todo, ele falando com a vida dele. E assim o rei Davi, ele foi mostrando e mostra até hoje para os inimigos dele, como ele lutou e venceu, e deixou um legado muito grande de oração, de louvor, de culto a Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
que o filho dele, Salomão, abandonou, mesmo Deus insistindo pessoalmente 2 vezes com ele. E é o homem mais seguido aí do mundo, pela sociedade secreta. 100% de inferno. Esses bodes. Mateus 25, de 30 em diante. Os bodes que estarão à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é? Então, segundo os textos bíblicos, provérbios significa uma frase que possui um intuito de educar ou aconselhar um pensamento. Então, olha quanto que o rei Davi, principalmente com esse Salmo 23, Salmo 91, deu força e coragem de oração para as pessoas se chegarem a Deus. Quanto que ele sofreu e quanto que ele lutou, mesmo sendo um rei. Ele sempre se humilhou diante de Deus. O versículo 12 diz assim: aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte, ou seja, sou o papo, a conversa fiada. Vamos falar do irmão tal? Vamos falar do irmão Serafim Lopes? Vamos falar do Valdeci Alves? Vamos falar da Carme Coelho? Vamos falar mal do Lucas Firmino? Vamos falar mal de todo esse povo de Deus? Isso é que esses beberrões sentam lá, e crente dizendo que bebe. Os bêbados não entrarão no céu, já está no inferno. Bebe bastante, porque quando lá chegar o fogo, o álcool vai evaporar. Gente, a palavra de Deus sempre, quando se refere aos beberrões, é tudo coisa ruim. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção, sou o prato predileto, sou o assunto predileto deles, dos bebedores de bebida forte. Por isso, o Salmo 1, o rei Davi, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E continue: não serão assim, tal, e vai por aí afora. Bem-aventurados, felizes são que não assentam na roda desses bêbados. Irmão, ter evitado às vezes convite de casamento, algumas coisas, mas para fugir desse negócio de idolatria, de bebida. Aí você está no meio daquele ambiente: eu não me sinto bem. Nos congressos de anestesia faz aquele negócio: eu não vou mais. Você vê aquele jovem anestesista enchendo a cara de bebida. Alguns anos adiante, você vai ver eles enchendo a cara de drogas, suicidando. É um troço terrível, irmão. É um caminho do inferno. Não, mas é só um golinho. Claro, o diabo não dá para o cara uma garrafa de 5 litros de cachaça para ele. Então, golinho. Aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Aqueles que se assentam à porta, esses lugares aí que a gente vê. E Salomão, o rei Davi, sofreu isso muito, irmão. Ele mencionando isso na oração para Deus. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, e num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia e segundo a verdade da tua salvação. Enquanto estavam falando mal dele, chamando de louco, maluco, doido, não sei o quê, como acontece com todos nós aí, ele diz: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me. Vou dizer assim: ouve-me, porque eu sou um rei, Senhor, só tem que me ouvir. Não, olha como que ele fala a humildade dele. Ouve-me, ó Deus, segundo
a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. A tua salvação é verdade. Olha como que esse homem se quebranta diante de Deus. Isso que Deus nunca recusa, um coração quebrantado. Olha aqui, um irmão falando, o que a gente fala, eu tenho uma experiência de vida muito grande, gente. Olha aqui, Aparecida Ferraz Nomura. Verdade, doutor Pedrosa, tem um irmão anestesista que acabou nas drogas só pela misericórdia. Irmão, tem uma experiência de vida enorme. O que eu já vi na vida, o que eu luto, o que eu falo. No Congresso de Goiás, em 2005, irmão, era tanta bebida lá. E o povo, cheguei no local, eles fazendo palestras sobre drogas, cocaína, maconha, isso é perigo, vão evitar que os jovens se envolvam com drogas. Olha quantos médicos viciados aí, anestesistas, suicidando, morrendo. Aí quando acabou toda aquela palestra, aqueles caras de sempre que falam as mesmas coisas e não tomam nenhuma providência. Isso é o nome disso, é demagogia, não é compaixão. E eu, com compaixão, levantei meu braço lá e falei: vem cá, todo ano eu vejo todas essas coisas que vocês falam aqui. Está correto. Agora, olha aqui, do segundo andar onde nós estamos, olha ali embaixo, onde estão os representantes de laboratórios. Ali, ó, na nossa frente, um laboratório tal, distribuindo garrafinhas de cachaça. Os anestesistas estão todos bêbados. E como, na época, quem estava falando sobre alcoolismo foi o presidente da Sociedade Brasileira. Eu falei: olha, você falou 100% certo. A pessoa não começa a maconha, a cocaína, ele começa com cigarro, começa com um pouquinho de cerveja, cachaça. Olha aqui, dentro dos nossos congressos. Se vocês não botarem esses congressos na prática, eu tenho credibilidade na internet, eu vou entrar na internet e dizer o que está acontecendo no Congresso Brasileiro de Anestesiologia aqui em Goiás. Anestesista bêbado para todo lado. E quando você for anestesiado, você escolhe para anestesiar o seu filho, seu pai, a sua mãe ou você, um drogado, um desses que enche a cara com cachaça, cocaína, maconha. Você escolhe para ele anestesiar o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Irmão, baixei o sarrafo lá no Congresso. Aí faz aquele silêncio. Tomar providência com isso. O Congresso veio aqui no Rio de Janeiro em 2006. Briguei. Congresso de anestesia vão 3, 4, às vezes 4 mil anestesiologistas. Aí eu cheguei lá e levantei, mexi meus pauzinhos. Aqui, fulano, outro, aqui, ó. Proibimos, durante o Congresso de Anestesia, o uso de bebida alcoólica. Esse é o doutor Pedrosa. Sabe por quê? Para que você não tenha um anestesista viciado em droga, em cocaína, maconha, vinho, uísque, e vai fazer a anestesia do seu pai, da sua mãe ou do seu filho. Ou que eles venham suicidar. Sabe qual é o nome disso? Compaixão. Sabe o nome do que eles faziam? Demagogia. Todo ano ganhando hotel 5 estrelas, e eu conheço os maçons de lá, para fazer essa palhaçada, essa demagogia. Ah, coitados, os anestesistas estão viciados. Pô, e todo mundo enchendo a cara. Vê as festas lá. Vê as festas. Rola bebida de todo custo, todo grau. Eu digo para os irmãos, nunca bebi, não bebo, não tenho mais a menor tristeza por causa disso. Que a minha alegria, o meu humor é espontâneo, é natural o que eu faço. Eu não faço para encher a cara de cocaína ou de maconha. É porque o Espírito Santo me toca para eu falar da forma que eu tenho que falar. Não preciso de nada disso. E assim o rei Davi se expressa. Quando está lá o povo pegando fogo com ele, falando mentira, sofrendo, o rei passando por aquilo tudo, ele sentindo, se afogando e gritando para Deus ouvir.
Então, no meio dessa situação, o que ele diz, o que ele faz, o que nós temos que fazer hoje, não é devemos, não, nós temos que fazer hoje, é orar. Enquanto o mundo está lá nesse inferno, nessa bagunça, orar e jejuar, que se possível, dia e noite. Diz aqui, eu, porém, faço a minha oração. O mundo está lá criticando, querendo matá-lo, e roubá-lo, e afrontando ele de todas as formas. E o que ele faz? Faço a minha oração a ti, Senhor. Essa é a atitude do homem de Deus. Como é que você vai inventar esse mistério da injustiça que opera no nosso meio? Essas prostitutas de Salomão criando religiões, idolatrias, enganando as pessoas, pagando para ir para o inferno. Orar, jejuar, denunciar, pregar a verdade, a palavra de Deus. Eles estão desesperados porque o povo está abandonando tudo isso. Olha lá o Vaticano, 100% de boiola. Isso é 100% de inferno, de idolatria, tráfico de drogas, religiões todas. A mesma maçonaria que cria o tráfico de droga, cria as religiões de Salomão. E eu denunciei isso e mandaram me matar. Que o Magno Malta se acovardou. O que vai valer a covardia dele na eternidade? Pois é? Então vamos repetir o versículo 13. As aflições de Salomão são as que nós cristãos estamos enfrentando no mundo todo hoje. O que nós temos que fazer? Vamos procurar lá um empreguinho com o presidente lá, o maçom fulano de tal, ou com o vice-presidente, com o maçom vereador, com o maçom. Vamos dar um jeito de fazer campanha para ele, para a gente arrumar um troco, para a gente compartilhar desse dinheiro sujo que vem roubado, não é de banqueiros, não, roubado do pobre. Eles sempre roubaram do pobre, por isso eles são os banqueiros. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Deus aceita a nossa oração nesse momento. Ó Deus, ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. O 14, olha como que ele diz aqui, tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Você vê como ele descreve a situação do homem que está morrendo, está vamos dizer assim, numa areia movediça, e ele se afundando porque ele reconheceu o pecado dele, o que ele fez. Então ele descreve um homem morrendo, perdendo a sua alma sendo sufocada. Ele descreve o estado de pecador dele. Quem aqui hoje que está com a sua vida cheia de pecado e não quer seguir o exemplo, não de Salomão, mas do rei Davi? Dá a impressão que o rei Davi matou o mundo todo, né? Ele levou isso tão a sério. O adultério, tentou consertar do jeito dele, matou o marido da mulher, e ele viu que não tinha jeito de consertar. O conserto dele só poderia ser feito com Deus. O conserto nosso só pode ser feito com Deus, não é com deputado, senador, juiz. O nosso conserto é como o rei Davi fez com Deus. Ele tentou consertar o pecado dele, matando o marido da mulher, armou as maiores artimanhas, encheu o cara de bebida, aí mandou o cara se deitar com a mulher. Por azar dele, o cara era honesto, falou, não, os meus amigos estão lutando lá na guerra, morrendo na guerra, eu vim aqui para se deitar com a minha mulher. A mulher devia ser muito bonita, que o rei pegou ela, né? Ele, não, eu quero voltar para a guerra. O rei Davi deu azar. Porque se ele deita com ela, o filho, Salomão, seria o filho dele, não do rei Davi. Você vê a artimanha, como Satanás coloca as coisas na sua cabeça. Não, meu amigo, faz assim, você mata aquele, depois você mata o outro, você rouba esse, faz aquele. Não, irmão, pecou. O seu acerto, o seu conserto é com Deus. É com Deus o seu acerto.
jejua, ora, fala com ele que ele entra com providência e põe por terra qualquer obra do diabo. Aí você vai falar com o presidente maçom, falar com o Lula, está lá junto com o Conselho Mundial de Igreja na ONU, vai resolver seu problema, ele vai te criar mais problema, irmão. Com esses homens que servem o diabo, o nosso conserto tem que ser feito com Deus. E Ele já facilitou isso através de Jesus Cristo. Por que você vai procurar meios alternativos? E Ele diz aqui no versículo 14, tira-me do lamaçal, do pecado que eu envolvi. Estou no meio de uma podridão. A minha alma está morrendo. E eu estou sofrendo. Ouve, Senhor, a minha oração. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre, como Deus nos fez a todos nós livres. Deus não fez ninguém escravo. Satanás é que escraviza as pessoas. Olha aí. Leia lá que eu escrevi, 388 anos de holocausto dos negros e os índios. Todo feito pela maçonaria inglesa e francesa, vasta documentação, tem várias revistas da história natural. Os franceses e os ingleses, depois em 1888, que vem aquela farsa, daquela mentira, daquela demagogia, agora é proibido escravizar os negros, os maçons proibiram. Quer dizer, eles pararam, porque o negócio chegou no momento que a mão de Deus pesou. E eles mandaram queimar todos os documentos da escravidão, pensando que esconder isso. E o Rui Barbosa teve que queimar o maçom negro Rui Barbosa. Por isso ele fez aquele idioma. Lê o vídeo que nós fizemos aí, vergonha de ser maçom. Ele fez aquele discurso, sinto vergonha de mim, de ser um covarde e não poder denunciar isso e sair desse inferno que ele estava envolvido. Ele estava como ministro da economia. Então Satanás agora quer escravizar, não é só preto e índio, ele quer escravizar toda a humanidade. Mas o povo de Deus ele não escraviza, porque Deus nos fez livres. Seja eu livre. Pagarei sempre esse preço pela liberdade que Jesus pagou lá na cruz, para que nós fôssemos livres e não escravos de Satanás, dessas sociedades secretas. Que coisa linda as orações do rei Davi. E ele fala praticamente as mesmas palavras que Jesus iria pronunciar 1000 anos depois. E quantas palavras Jesus pronunciou do rei Salomão? Nenhuma. Quanto que os profetas elogiaram Salomão? Nenhuma. Quanto que os profetas, os discípulos, os apóstolos elogiaram Salomão? Nenhum. O único que elogia Salomão é Satanás, as prostitutas de Salomão e os boiolas de Salomão, que ele está levando tudo para o inferno com esse governo mundial que vai durar 7 anos, do pior governo que já existiu na face da terra. Vai ser pior do que o rei Acabe e Jezabel, que se prostituía com 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolo. Vai ser pior do que isso. Esse é o exemplo de Salomão. Os provérbios de Salomão. Eu sempre falo, o provérbio mais importante da vida do rei Salomão, ele não fez. E eu lembro sempre desse provérbio. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Ele falava uma coisa e vivia outra. A vida dele não era um provérbio, mas a vida do rei Davi, a vida de Jesus, era um provérbio que ele falava com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. E é assim que nós temos que ser. E agir com a autoridade de Deus. Jamais temer o diabo. O diabo cai mais dias ou menos dias, ele cai. De qualquer jeito ele cai, ele tem que cair, ficar embaixo dos pés da igreja. E sempre foi assim, será até a volta de Cristo.
repetindo: tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Você não vai morrer afogado, a sua alma. Ele está falando da alma dele. Deus já te tirou das profundezas do inferno, do lamaçal do pecado. Seja eu livre. Que coisa linda. Oração. Nós precisamos orar assim também, gente. Eu não quero ser escravo desse sistema satânico, dessa picada, dessa marca da besta. Deus nos fez livres para não receber essa marca da besta, dos bestas aí do sistema religioso, do sistema político e econômico de Satanás. Seja eu livre. É uma oração de um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo, ou seja, não me aspire o abismo. O abismo geralmente é para baixo, é um buraco lá. Que eu não seja aspirado por esse abismo. Não me leve com a correnteza das águas. E não me sorva, não me absorva, não me aspire, não me engula o abismo. Nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Como se estivesse dentro de um poço e fechasse a tampa do poço. Ficasse cerrado, fechado. Você pode estar num poço, mas um poço aberto. Deus olha e te tira de lá de dentro. Olha como que ele descrevia a situação que ele se encontrava. O homem que venceu Golias, quando criança, aquele gigante Golias. O homem que foi ordenado por Deus para ser rei de Israel quando era criança. Caiu, mas levantou. E deixou um grande exemplo para nós que somos pecadores. Não permanecer no erro. Levantar urgentemente. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos avisa do erro. E nos avisa de duas coisas mais. Que o príncipe deste mundo, esse grande arquiteto do universo que eles chamam de Satanás, ele já foi julgado. E a outra coisa que o Espírito Santo nos faz lembrar é que ele já foi condenado. Não tem chance nenhuma para o príncipe deste mundo vencer a igreja de Cristo. É só ter paciência para esperar no Senhor. Não vai ter nenhuma surpresa na volta de Cristo. E esse povo perdido dentro desse inferno de maçonaria. E achando que estão lá. Minha família, meus parentes, meus filhos, todo envolvido com essas prostitutas, achando que eu vou entrar no inferno desse, porque aí eu vou ficar feliz, sendo escravo de Satanás. Jamais. Orando como o rei Davi. Nós temos que falar assim, porque Deus nos fez livre. Seja eu livre. Jesus já pagou o preço dessa liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só tem uma verdade, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um mediador entre Deus e o homem pelo qual devemos ser salvos. O resto é tudo mentira do capeta, de Satanás, fake news. Só tem um, que é santo, santo, santo. Só um Deus, o Alfa e o Ômega. Não existe dois deuses, 3, 4, 15, 20, 50 ou milhares. Existem demônios, como essa estátua da liberdade. Tem um careca aí, vestido de verde e amarelo, espalhando essa desgraça para o mundo todo, como se fosse salvar o mundo. Aquela tocha, o que significa aquilo? Essa deusa dos Illuminati, as Semiramis. Já falei isso quando eu escrevi o primeiro fato sobre morte e destruições no Manifesto em Defesa da Igreja de Cristo. Já vão 30 anos ou mais.
aquela chama dos Illuminati na mão da Estátua da Liberdade. Sabe o que significa aquilo? A vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Num país cristão, um infeliz desse, que não tem um mínimo de cultura de conhecimento de Deus, acha que com o dinheiro do diabo vai consertar o nosso Brasil. Não, isso destrói a nossa nação. Orar para Deus colocar por terra esse demônio dessas Semíramis, que na 4ª geração de Noé surgiu Semíramis lá com esse demônio. Nós não podemos aceitar isso. Seja eu livre. Não me leve à correnteza das águas, não me aspire para o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim, que eu tenha sempre a esperança que existe um canal aberto para eu falar com Deus, que não cerre a tampa desse poço. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Ele nunca diz assim, ouve-me, Senhor, porque eu sou o rei Davi, porque eu sou aquele cara que você me ungiu quando era criança. Ó, Senhor, ouve-me, porque eu sou aquele que derrotei Golias. Ele não fala mais assim. Ouve-me, Senhor, porque tu és um Deus de misericórdia. Ouve-me, Senhor, porque tu és bondoso. Ouve-me, Senhor, porque tu és poderoso. Ouve-me, porque tu és Pai. Ouve-me, porque tu és amoroso. Não é assim, ouve-me, Senhor, porque eu dei o dízimo lá para aquelas prostitutas de Salomão. Tem gente que ora assim. Quanto engano, irmão. Quanta diferença. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Ah, Senhor, olha para mim, porque eu sou o rei, pô. Estou aqui, o rei de Israel, o teu povo. Aqui, olha o que eu fiz e tal. Não. Ele não fala. Ele fala que Deus atende ele. Não é porque o rei Davi é bom. Ele fala, olha para mim, porque eu sou bom. Ele não fala assim, olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Ouve-me, Senhor, porque eu sou o rei Davi, eu sou o cara. Pô, estou mandando aqui em Israel. Ele não diz assim, ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Nós temos que aprender a orar com esse homem. Quantas pessoas arrogantes aí que eu conheço. Estão no sistema religioso, põe a Bíblia, torce para o Flamengo, toma uma cachaça, uma cerveja, deu o dízimo, arrumaram uma prostituta de Salomão para ele, que faz tudo é quanto a desgraça que Satanás já ensinou, desde que as mães ensinaram. E está lá. Eu vou para o céu. Gente, esse povo nunca leu a palavra de Deus. Nunca leu. Não conhece, não tem um discernimento de espírito para interpretar e conhecer a palavra. Você pode ter 10, 50 Bíblias em casa. Pode dar 1 trilhão de dízimo por mês. Isso não interfere nada na sua relação com Deus, porque Deus é amor. A moeda que Deus entende é amor. Coração quebrantado. Arrependimento. Ouve-me, Senhor, pois é boa a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo. Será que eles escreveram errado aqui? Não escondas o teu rosto do teu rei querido, daquele, desde a infância o Senhor me chamou.
lá nos filhos de Jessé, o meu pai, tinha um montão de irmãos lá, mas só me chamou, eu era criança, estava cuidando das ovelhas. E eu derrotei aquele Golias, aquele gigante que queria destruir o povo de Deus, os filisteus. Eu tenho um estudo aqui que eu já preparei, a irmã Cássia sabe disso, estou preparando. Estes filisteus, Deus mandou uma praga sobre eles, a praga das hemorroidas. Você sabia disso? Que tem na Bíblia? Irmão, hoje eu vejo muitas pessoas, homens e mulheres, com essa praga. Essas pessoas que buscaram o inferno. Não é a doença hemorroida, que são varicoceles, né, que acontece ali no plexo hemorroidário. Isso é doença. Mas esses promíscuos mesmo que praticam sexo anal. Deus mandou essa praga para eles. Isso é uma praga. E lá no passado, as pessoas tinham que fazer, está na Bíblia, um anel, acho que de ouro, do tamanho da hemorroida, para pedir perdão a Deus e sarar esse pecado. Ah, mas eu estou preparando um estudo aí. Vai ser bem sério e jocoso também, né? A palavra de Deus tem tudo, irmão. Isso é praga, é maldição. Homossexualismo, sodomia, não entra no céu, é pecado. Eu vou mostrar para vocês. Já estou... Porque eu levo às vezes 6 meses, 1 ano para fazer um estudo, eu pesquiso, olho, separo os artigos, depois passo mais um tempo, eu pesquiso mais. Mas Davi estava dizendo, não esconda o teu rosto do teu servo, não falou do teu rei. Olha quantas pessoas estufam o peito. Não, porque eu sou isso, sou aquilo, sou diácono, sou o 24º vice-tesoureiro, presidente da Assembleia do Diabo. Os caras se orgulham disso. Todos nós somos servos. Só existe um Senhor, que é a cabeça. Nós somos o corpo. Ele nos tornou sacerdotes pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão dele por nós. Nos tornou sacerdotes. E nós temos livre acesso ao Pai, em nome de Jesus. Não foi pelos nossos méritos. Então ele diz, não escondas o teu rosto do teu servo. Não escondes o teu rosto do presidente, aquele montão de segurança, aquelas coisas, aquelas palhaçadas, aquele circo. Não esconde o teu rosto do teu juiz, eu sou o juiz tal, eu sou empresário tal. Deus não ouve assim, irmão. Não adianta a gente querer mentir para Deus. Ele sabe, antes das palavras saírem da nossa boca, Ele conhece o nosso pensamento desde o ventre da nossa mãe. Como é que você vai enganar a Deus? Porque estou angustiado. Ouve-me depressa, um rei ansioso, esperando pelo perdão, pela compaixão de Deus. Você vai dizer, poxa, mas o rei Davi era tão maravilhoso. Ele fez tanta coisa boa e fez essas duas coisas erradas. Mais grosseiro, é óbvio que ele teve muitos outros pecados como nós também. E ele disse, aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Torna-me livre de novo. Ele diz aqui, tira-me da escravidão dos meus inimigos. Me resgata, me faz livre de novo. Aproxima-te da minha alma e resgata. Por quê? Estava perdida.
e resgata. E livra-me por causa dos meus inimigos. 19. Aí ele diz, bem conheces a minha afronta. Afronta, injúria, desacato, desrespeito. Um rei desrespeitado. Um rei sofrendo desacato. Um rei sofrendo injúrias. Imagina os bullying que Satanás levantou aquele povo todo contra Israel. De Israel contra o rei Davi. Os bullying que ele sofreu. E a minha vergonha, quando a pessoa reconhece o pecado, vem o arrependimento, a vergonha, vem as lágrimas. Ele reconhece o pecado. Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o filho pródigo. E ele diz, e a minha vergonha? E agora? Eu estou confuso. Será que eu consigo voltar a ser um rei segundo o coração de Deus? Estão todos torcendo contra mim. Como é que eu vou conseguir me levantar? Eu estou me afogando na correnteza do pecado. Isso que eu fiz, a maior besteira. Pai, me ouve, Pai, me perdoa. Eu sou teu servo. Porque a sua misericórdia é grande, o teu amor é infinito. Pai, me ouve. Às vezes a gente fica pedindo para um vereador te ouvir, para um deputado, para um senador, para um presidente. Para vocês verem o que esse homem sofreu, é exatamente o que nós no mundo como cristãos estamos sofrendo. Então, isso é para nós tomarmos como exemplo as orações do rei Davi e principalmente de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Repetindo aqui, bem conheces, ó Pai. Ele já citou. O estudo que nós fizemos de Salmos esse mês, tu conheces. O título da mensagem que nós colocamos aqui, eu te conheço. Vê lá para você ver que lindo. Ele disse, antes de você nascer eu te conheço, Davi. Desde o ventre da tua mãe eu te conheço. Eu conheço seus pensamentos. Eu conheço as palavras antes de você pronunciá-las. As tuas orações, o que você vai falar, eu já conheço. Isso é o meu psicólogo. Este é o meu psicólogo. Esse é o meu Pai. Esse é o meu Senhor. É o meu Salvador. Ele é único. E mandou o Espírito Santo dele habitar dentro de mim e de nós. Bem conheces a minha afronta, a minha vergonha, a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. 20. Afrontas me quebrantaram o coração e eu estou fraquíssimo. Estou quase sem respirar. Estou me afogando. Esperei por alguém que tivesse compaixão. Esperei por alguém. Imagina o rei. Quem não gostaria de ajudar o rei? O rei clamando por compaixão. Ele está falando o mesmo que aconteceu com Jesus na cruz. Ele teve sede, aí deram a água gostosa, geladinha. Foi isso? Eles zombaram. Então a descrição que esse profeta está falando
exatamente o que aconteceu, porque dentro do rei Davi estava o Espírito Santo de Deus. Como essas mensagens que nós falamos aqui não vêm da carne, vêm do Espírito. Os textos, os estudos que Deus coloca para nós, Ele domina a nossa mente, o nosso coração, por isso nós temos que estar sempre humildes diante do Senhor, para Ele falar com a gente. Agora, se eu quero falar melhor do que o Senhor, não adianta. Eu tenho que deixar fluir. Quantas vezes eu vou falar de um assunto aqui, 15, 10 minutos antes, muda, vira tudo, fala, não, mas não é isso, hoje não, o Espírito não está contente com isso. Muda. E ele diz tudo isso que ele está falando até o versículo 20. Eu esperei por alguém que tivesse compaixão de mim. Ele é o rei de Israel e Jesus é o rei dos reis. Ele estava lá na cruz também esperando que alguém tivesse compaixão por ele. Tudo isso que o rei Davi está descrevendo é manifestação do Espírito Santo revelando o que ia acontecer com Jesus. Quer ver mais detalhes? Então nós vamos aparecer. Esperei por alguém que tivesse compaixão. Mais o quê? Esperei por alguém que tivesse compaixão de um rei, que fez muito por Israel. Quando você está lá embaixo, irmão, pode ser um rei que todo mundo quer pisar. Quando você está lá em cima, todo mundo quer tirar uma casquinha de você. Eu me lembro naquele 25 de setembro de 2000, irmão. Eu pedi às pessoas, me chama para assistir uma anestesia. Espalharam para o mundo inteiro que eu era louco. Colegas que eu ajudei, que eu ganhei, estava no pecado, no adultério. Fui ser padrinho de casamento deles lá no interior do Espírito Santo. Cheguei para eles, ele um cirurgião plástico e ela uma anestesista. Naquela época, me ajuda. Eu estou sem fazer uma anestesia há um mês. Aconteceu isso comigo. Sabe o que eles achavam? Que eu era o culpado. Que eu fui lá matar a sogra, botei a... Não, Pedrosa está doido, não deixa de fazer anestesia, não. Para me matar de fome, irmão. Esses são os amigos religiosos que você tem. E estão lá no sistema religioso até hoje. Aí fez um cursinho, virou pastor. Pronto. Agora, como Deus pode ouvir uma dessas pessoas, irmãos? Satanás arranja as prostitutas para esse povo todo e não sei o quê, Salomão e maçonaria e pronto. O cara sai do espiritismo para a maçonaria. O que tem mais dentro da maçonaria é espírito. É espírito, mais tem lá dentro. Que transformação, que mudança teve? Zero nenhuma. Então o rei está clamando, como eu, também naquela época, esperei por alguém que tivesse compaixão. Aí teve uma pessoa, anestesista, que deixou entrar no centro cirúrgico para ver uma cirurgia que estava num hospitalzinho ralé desses aí. Eu estava com saudade do centro cirúrgico. Deus me preparou para salvar vidas. Esperei por alguém que tivesse compaixão. Anestesista que trabalhava comigo, me conhecia, noite, que eu ganhei para Jesus, era uma idólatra daquelas. Aí saiu dizendo para todo mundo, doutor Pedrosa está louco, maluco. Eu sou anestesista agora desse grande cirurgião. Aqueles que contigo botavam a mão, que frequentavam a minha casa, que comiam comigo. Esperei por alguém que tivesse compaixão. Com certeza isso já aconteceu contigo. Com certeza que você é servo do Senhor. Mas o que aconteceu? Eu esperei, mas não houve nenhum
e esperei por consoladores, mas não os achei. Nem compaixão e nem consoladores. Pelo menos a palavra, não, meu amigo, você vai vencer isso, tenha fé, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Você é forte, Deus é maior, vai lá, ó. Sabe o que as pessoas dizem para você nessas horas? Ah, não, esse cara é pecador mesmo, né? Ele esperou por compaixão e por consoladores, mas não os achei. Já aconteceu contigo? Aconteceu com Jesus? Lembra quando ele foi crucificado? Pedro ficou de longe lá olhando, ninguém chegou junto lá. Ficaram olhando de longe. O que significa compaixão? Eu vou botar aqui, isso é uma definição que eu peguei do dicionário. Ter compaixão é a virtude, não é vício. Eu dei muita aula em educação moral e cívica, dava aula de português, programa de saúde, moral e cívica, ciências, biologia, quando eu estava na faculdade, e dava aula à noite, né? Estudava o dia inteiro andando de ônibus para cima e para baixo, tomando 2 conduções para ir, 2 para voltar. Eu corrigia as provas na mão ali dentro do ônibus. Eu ficava pedindo para ter um lugar para eu ir sentado, porque em pé era bem difícil de corrigir prova. Virtude é o hábito do bem. Vício é o hábito do mal. Pornografia, homossexualismo, sodomia, idolatria, mentira, bebedeira. Isso são vícios, é o hábito do mal. Vício é o hábito do mal. Virtude é o hábito do bem. Então, ter compaixão é o hábito do bem, é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Deus nos fez homens e mulheres cheios das virtudes. Por isso a palavra de Deus pergunta: mulher virtuosa, cheia de virtudes, quem a achará? O teu valor muito excede a de um rubi. Pessoas virtuosas. O mundo é cheio de viciados, de pecados, de vícios, de todas as formas. E virtude é o hábito do bem. Quem a achará, mulher virtuosa? As prostitutas de Salomão estão aí. Todo o sistema religioso, sociedade secreta, Rosa Cruz, Illuminati, maçonaria, estão em por todo lugar. E a mulher virtuosa? Quem a achará? É Deus que pergunta. Então, ele esperou por alguém de virtude, que tivesse compaixão dele, para compartilhar o sofrimento que ele estava passando. Então, ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Ah, mas quem é essa pessoa que eu vou ajudar, que está em sofrimento? Não significa provar suas razões. Às vezes uma pessoa, que nem o rei Davi, ele pecou, ele errou. Ah, não, ele errou, então não vou ajudá-lo, não. É o cara que está precisando. É a prostituta, é o ladrão, é o assassino, é o corrupto, é o mentiroso, é o bêbado, é o drogado.
E Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque muito mais do que compaixão, Deus é amor. E ter compaixão não significa aprovar suas razões. Eu aprovo o que você fez, o rei Davi. Matou lá o marido da mulher, fez lá com a mulher e tal. Então eu aprovo, então vou te ajudar porque eu sou favorável que as pessoas devem matar os outros e devem pegar as mulheres dos outros. Não, não é assim que você vai fazer. Você vai ajudar porque ele é um necessitado. Não é que você vai ser conivente com a razão dele. Sejam elas boas ou más. Ter compaixão é a virtude, é a qualidade, é o hábito do bem, de compartilhar o sofrimento do outro. O que faz o sistema satânico, maçônico da direita e da esquerda? Pega aquelas pessoas que não tem mais o que comer, está ali doente, aí vem o sou-maçom Illuminati, Fernando Henrique Cardoso, que aprovou aquelas leis da ONU assassina para acabar com as crianças, os jovens no Brasil, que eles só seriam presos se eles trabalhassem. Eu acho que eu nunca vi ninguém aqui no Brasil ser preso porque trabalhava, porque nenhum deles nunca trabalhou e nunca vão trabalhar jamais. Ele vem e oferece sexo, droga e rock and roll. Irmão, esses homens são idolatrados. Teve um jantar, eu já falei isso lá no negócio, que eles escolheram o candidato a presidente com vice-presidente. Eu falei, não, ia ser um jantar aqui na Zona Sul. Eu falei, não, obrigado, eu tenho compromisso, não vou. Eu não falei que eu não suporto esse Fernando Henrique Cardoso, dos maiores ladrões cafajestes do mundo, que a justiça de Deus há de cair sobre todo ele e toda a geração dele, para saber os males que ele causou. Olha a sarjeta nas ruas, as pessoas com crack, olha as cracolândias por aí. Então se aproveitou do sofrimento das pessoas em vez de oferecer virtude, porque esse desgraçado é viciado desde criança, homossexual, drogado, está lá nos livros deles, já fez tudo que o diabo manda. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento dos outros. Eu, quando anestesio lá no hospital público, eu chego, eu não digo, você é preto, eu anestesio, você é da religião tal, anestesio, você é índio, eu não anestesio, você é prostituta, eu não anestesio, você é homossexual, eu não anestesio, você é velho, eu não anestesio, o velho tem que morrer mesmo, toma essa picada aí para matar os velhos. Eu não faço acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quantos velhinhos que a gente luta, irmão. Você sabe que Satanás trama para aquelas pessoas morrerem. Tomara que estes, ouçam o que eu estou falando aqui, estes que tramam para que os doentes morram na sua mão. E eu conheço e são muitos. E o ídolo deles é Salomão. Aquele mercenário que veio para matar, para roubar e destruir. Porque o que está dentro deles é isso. E Deus tem tido misericórdia comigo. Abençoado meus pacientes. E eu quero ganhar esses canalhas todo para Jesus. Esse escravo de Satanás. Que Deus derrame a misericórdia dele sobre esses canalhas assassinos, médicos, que os seus heróis são Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung, que matou 35 milhões de chineses. Como é que pode ter um médico que os heróis desses são Che Guevara, que mataram 150 mil pessoas numa pequena ilha chamada Cuba?
E a maioria desses que eles matam são cristãos. Quem é que Satanás quer matar? Cristão. Então, o que ele descreve aqui, ó, deram-me fel por mantimento. Estava com fome? Toma aqui fel. Você sabe o que é fel? É a bile que sai da vesícula biliar, que entra ali no duodeno, jogado pelo fígado, produz ali, e essa bile, ela participa da digestão. E ela é amarga, tem um gosto muito amargo. Quando você pega o fígado da galinha, por exemplo, se tira ali a vesícula, cai um pouco da bile, a carne fica ardida, fica com gosto diferente, horrível. Não pode pingar um pouquinho daquela bile, que ele chama de fel. E foi isso que o rei Davi disse, que deram para ele fel por mantimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Vamos ver o que está em João 19, 28 a 30, falando sobre a crucificação de Jesus lá na cruz. Vamos ver se tem alguma semelhança com o profeta rei Davi falou, 1000 anos antes de Jesus, disse. João 19, 28, 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a na ponta, num isope, lá chegaram à boca, porque ele estava na cruz alto, lá bem alta a cruz, então, para todo mundo ver, eles botavam isso, eles pregavam na cruz o cara deitado, e depois levantavam a cruz, com as cordas, puxavam. E lá no alto eles pegaram, esse isope, eu já falei para vocês há pouco tempo, é uma árvore que tem uns galhos compridos. Então pegaram uma vara dessa de isope, fizeram a bucha ali, botaram vinagre e levaram à boca de Jesus. 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Cumpriram-se todas as profecias. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, assim como o rei Davi descreve aqui, deram-me fel por mantimento. Salmo 69, 21. E na minha sede me deram vinagre. Então vamos ver aqui mais uma citação do Novo Testamento. Mateus 27, 33, 35. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, da morte. Irmão, não suporto ver as pessoas com aquelas camisetas pretas, com caveiras, símbolos de morte. Jovens, aquilo só atrai coisa ruim. Jesus é vida. Então Jesus foi crucificado lá no lugar da morte, da caveira. E deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. Qual profeta que falou isso 1000 anos de Jesus? Está aqui, ó, Salmos 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Jesus tem tudo a ver com o rei Davi. Por isso Jesus é conhecido. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não tem nada a ver com esse Salomão da maçonaria, desse sistema religioso, dessas prostitutas, das piores instituições do inferno aqui na terra. As duas bestas de Satanás. Esse poder injusto, ladrão, corrupto,
do anticristo, contra Cristo, e esse sistema religioso do falso profeta, todos fechados com a ONU. Então vocês estão vendo que tem tudo a ver o rei Davi com Jesus Cristo. Aqui as profecias que o rei Davi fez aqui, ó, Salmo 22, 18, reparte entre si as minhas vestes e lançaram sobre a minha túnica. E está aqui falando em Mateus 27, 35. Exatamente o Novo Testamento confirmando sobre Jesus o que foi profetizado pelo rei Davi. Como Deus usou esse homem, irmão. Mas como ele pagou um preço alto para ser restaurado. Foi muito difícil. E ele sabia que ele precisava dessa situação. Foi muito difícil. Irmã Márcia colocando as coisas. E assim nós mostramos, irmãos, pela palavra de Deus, pela palavra do próprio Jesus, do rei Davi, como Deus fala e muda, e como nós temos que mudar a forma de nos relacionarmos com Deus. Esquece esse mundo. Que esperança, que chance você tem que ter nesses governos. Se você está hoje na situação que teve o rei Davi, eu não preciso nem dizer o que você tem que fazer. É só ler aqui o manual. Urgente, se humilha, se humilha, se humilha, se humilha, se humilha diante do Senhor. E tenha vontade de voltar a ser um filho de Deus, um membro do corpo de Cristo. Não deixe passar esse dia de hoje, porque amanhã pode ser muito tarde, e hoje Cristo quer te libertar. Cada oração linda, cada coisa bonita, você vê esse rei Davi, e olha o traste que foi rei Salomão. Olha como o filho dele, Absalão, se levantou contra o rei Davi. Ele quis matar o pai, para tirar o reinado do pai, Absalão. E os soldados do rei Davi tiveram oportunidade para matar Absalão. E ele pediu, não mate o meu filho. Você vê como são diferentes? Os espíritos estão dentro de uma pessoa e de outra. Muito, muito interessante a vida do rei Davi, porque mostra como ele foi um grande servo de Deus e continua sendo. Que bom, irmão, se Jesus nos arrebatasse hoje, agora, e nós subíssemos agora para cear com Jesus no céu. E nessa mesa estaria a igreja dele, rei Davi. A gente se sentar ao lado dele, abraçar. Poxa, rei Davi, como tudo aquilo que o Espírito Santo te usou, mesmo no seu erro, serviu para nos ajudar tanto. Que orações lindas que você deixou para nós. Nos ensinou a orar. Que exemplo de humildade esse homem. Pai, me ouve porque eu sou o rei Davi. Não, Pai, me ouve porque eu sou teu servo. Olha quantas pessoas na mídia, na televisão, a vaidade tão grande. Esses religiosos andam com segurança, carros blindados, porque são muito importantes. Eu olho para aquilo,
Meu Deus, que nojo. Eles querem mostrar que eles são importantes. Para quem? São importantes para quem? Para eles mesmos? Que Deus possa nos ensinar a diferença entre demagogia e compaixão. Eu mostrei só numa foto ali o que é demagogia, o que a ONU faz, essa entidade do capeta. E mostramos aqui dentro do Salmo 69 o que é compaixão. Sejamos cheios das virtudes de Deus, para que nós possamos ter compaixão um dos outros. E nós, Igreja de Cristo, cuidamos um dos outros. Mas como resolver todos estes problemas? Eu sei que eu não posso resolver todos os problemas do Brasil, do meu estado, do meu município. Mas eu tenho certeza que esse Deus que ouviu o rei Davi, Ele te ouve, Ele me ouve, em nome de Jesus. E a decisão dele é no tempo dele, de acordo com a vontade dele, seja feita no céu ou na terra, mas ele responde. O Brasil está diferente, porque o Brasil está conhecendo aquele Deus desconhecido. O Brasil está conhecendo aquele Deus lá, que em Atenas o apóstolo Paulo chegou, falou, olha aqui, esse é o Deus desconhecido, é o Deus que eu sirvo. E o Brasil está conhecendo que o Deus dele não habita em templo feito por mãos de homens. Você não precisa pagar. Você só precisa ter um coração quebrantado. Então, eu convido você a receber esse Jesus hoje. Esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Yahvé é o único Deus. O resto é fake news. Só existe um Deus na face da terra, no céu e na terra. O Deus que fez o céu e a terra domina sobre o céu e a terra. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, não é servido por mão de homens. Ele nos dá algumas coisas? Não. Ele nos dá todas as coisas. E nos dá ainda, para fazer uma referência, a respiração e a vida. Em nome desse Jesus, você não pode viver sem Ele, porque você é o corpo e Jesus é a cabeça. E nem Ele vive sem nós. Por isso, quando Ele subiu ao céu, Pai, manda o Espírito Santo Consolador para ficar com o meu povo. Porque onde eu estiver, eu quero estar com Ele. Se não houvesse morada aqui no céu, eu diria, vou preparar moradas para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus quer ficar junto de você. E por que você não quer? Porque você é um rei? Porque você é arrogante? E você pensa que é alguma coisa? Todos nós vamos retornar ao pó. Mas a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Se valorize. Se valorize. Olha os vídeos que nós temos pregado 40 anos, a mesma coisa, nós não mudamos, falamos a mesma coisa, que não tem que acrescentar e nem mudar nada. Por que se preocupar tanto com a maçonaria da direita, com a maçonaria da esquerda? Brigar, criar ódio, gera expectativa que o Satanás vai te atender. Na maçonaria da direita ou da esquerda, onde emerge o falso profeta ou o anticristo, o barro ou o ferro. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Mateus 11, 28 a 30, aquele nosso convite de sempre. Esse Deus do rei Davi. O que Deus, o Espírito Santo, que falava pela boca do rei Davi, falou pela boca de Jesus, o Filho de Deus. E todas as outras profecias que Zacarias fez, e cumpriram-se todas.
E as religiões todas estão fundamentadas no Lúcifer, no Satanás de Salomão, que ele chama de grande arquiteto do universo. E não tem uma vez esse palavrão aqui, grande arquiteto do universo, nesse livro precioso. Não tem uma vez a palavra Lúcifer, porque o nome desse Satanás é o diabo, o pai da mentira, o anjo caído que veio, esse mercenário, para matar, para roubar e destruir. Pergunta lá ao seu padre, seu pastor, etc., como é que eles chamam Satanás lá? De grande arquiteto do universo. Mateus 11, 28 a 30. E assim Jesus expressa. Deixa eu ficar um pouquinho aqui em pé, para eu relaxar um pouco. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Aquilo que o rei Davi estava procurando, que a alma dele estava cansada. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esse é o convite de Jesus, o Filho de Davi, o Consolador, o Salvador, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Yahvé, o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Embaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. O único nome é Jesus Cristo, que rasgou o véu do templo, acabou com todos os sacrifícios para termos um único sacrifício, e acabou com todo aquele sistema religioso que só o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo e falava com Deus uma vez por ano. E hoje, por esse Jesus, nós falamos 24 horas, de qualquer lugar, em nome de Jesus. E a gente pode gritar: Pai, ouve o teu servo, Pai. Perdoa os meus pecados. Sara a nossa terra. Que Deus te abençoe. Não deixe para amanhã, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Não são esses mentirosos aí, dessas fake news, desse sistema religioso. Isso é tudo mentira. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a palavra de Deus diz: cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou chegar lá e falar: ó Pai, esse cara aqui me deu o dízimo e tal, o Senhor põe ele no céu. Ó, esse outro me deu um carro de presente, o Senhor põe ele no céu. Não tem essa propina, essa coisa suja não, irmão. Isso acontece aqui no sistema religioso. Mas com o nosso Deus, não. Cada um. Você, não vai ser sua religião, padre, pastor, tio, pai, mãe ou avô. Cada um prestará conta de si mesmo. Não ao vizinho, o pai ou a mãe, aos outros. Você vai prestar conta de si mesmo a Deus. Por isso o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Estamos chegando à meia-noite. Que Deus abençoe vocês todos. E procurem ler mais, meditar sobre isso. Como é bonito. A gente vê passear na Bíblia, vai lá em Salmos, vai em João, vai em Mateus, volta lá em Salmos 28, Salmos 60. Como é gostoso navegar dentro da palavra de Deus e ver que tudo tem um único sentido: Jesus Cristo, que nos leva a Deus. E isso é feito por amor.
Que Deus te abençoe. Que Deus te ouça a tua oração hoje. Mesmo você sendo um pecador que andou tão longe de Deus. Que Ele, sim, quebrante o teu coração. Mas eu quero te ver uma pessoa salva. Conserta a tua vida, que você vai consertar o Brasil. É por aí que nós estamos trabalhando. Conserta a tua vida, que você vai consertar o Brasil. E Deus trabalhou com Jesus mais 12. Ele trabalhou com Noé mais 7. Ló mais 3. Gideão com menos de 1% do exército dele. Esse Deus trabalha também com uma igreja pequena. Não importa o número, o importante é a qualidade dessa igreja. Que nós possamos estar unidos no corpo de Cristo e transformando o Brasil e o mundo. Eu creio que isso é possível. Não por mim nem por você, mas meu Deus é. Ele já deu tantas provas disso. E nós estamos orando e jejuando para que esse Brasil abandone a idolatria, essa promiscuidade do carnaval, essas festas de rock, de não sei, de drogas e tudo isso. Que Deus repreenda Satanás, em nome de Jesus, que faça ele fugir dessa nação brasileira, pelo poder dele, pela autoridade dele, que aos anjos ele dá ordem a nosso respeito, para nos guardar. Que Deus sinta o coração quebrantado dessa igreja, que está espalhada por todo o Brasil e o universo. Que ele repreenda Satanás, tire o Brasil desse antro de idolatria, de promiscuidade, de homossexualismo, de corrupção, de injustiça. Só tem um que pode fazer isso. Por que eu vou perder meu tempo com os outros? Por que eu vou ficar discutindo e brigando pelo Satanás da direita, o Satanás da esquerda, o Satanás da maçonaria da direita, o Satanás da maçonaria da esquerda, o Satanás do barro, o Satanás do ferro? É um reino dividido, não prosperará. Jesus vem agora e esmiuça tudo isso, o barro e o ferro, a direita e a esquerda, maçonaria inglesa, francesa. Jesus vem agora e esmiuça, destrói, acaba com tudo isso. Ele vem pisar o lagar no final da grande tribulação, antes ele vem e arrebata a noiva de Cristo. Por que eu vou me dirigir a esses homens? Se eles não se arrependerem dos seus pecados, como o rei Davi fez, como o nosso presidente, vice-presidente, se arrepender de todas essas abominações que se chama maçonaria, onde chama Satanás de grande arquiteto, aquele péssimo exemplo da Bíblia de Salomão, se eles não se arrependerem disso, é tudo inútil. Se o Senhor, Salmo 127, 1, o rei Davi disse, se o Senhor, Yahvé, o grande eu sou, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, se esse Senhor não construir, se ele não edificar a casa, o Brasil, em vão trabalham os construtores, os maçons. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão penoso do seu trabalho, achando que você vai resolver assim. Aos seus amados, Deus dá até enquanto dorme. Até quando nós vamos ficar acreditando nesse trabalho inútil dos construtores? Até quando? Olha lá o exemplo do maçom Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajá, os caras pintados, os jovens todos na rua, as meninas quase com os peitos de fora, pintando os dedos assim, verde e amarelo, caçador de Marajá. Um maçom que sacrificava animais lá na casa da Dinda e outras coisas, que matou o ladrão que roubava para ele, o PC Farias, o maçom PC Farias. Eu sei de gente que estava lá. E a imprensa toda disse que foi suicídio e ele matou a namorada dele e suicidou.
Gente, com 4 seguranças. Os caras ficaram na varanda, os outros caras foram lá e ó. E a mídia toda mentiu, mas Deus não deixa nada encoberto. Isso é maçonaria, gente. Pai da mentira, enganador, vieram para matar, roubar e destruir. O mesmo que fizeram com o Celso Daniel, o ladrão do Lula. O Lula não é ladrão, o Celso Daniel. E mataram as 8 testemunhas. O Fernando Collor não é ladrão. O ladrão era o PC Farias. Gente, isso é maçonaria. O homem que veio caçar os marajás. O homem que confiscou a caderneta de poupança dos pobres. Que nenhum maçom, duvido se ele tirou um centavo do maçom. Eles matariam ele. Onde nós temos depositado a nossa confiança nesses canalhas que chamam Satanás de grande arquiteto do universo, que estão aí queimando roscas, aí eu tenho 200, 300 fotos e vídeo aí que eu já cheguei, não quero nem mais, nem ver mais, só para provar. Esses que Deus deu a praga a eles, da hemorroida. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Uma praga da hemorroida. Eu vou mostrar os textos todinho. Vocês vão ver. Estes homens, nós vamos estar esperando essas pragas dessas hemorroidas do diabo fazer alguma coisa por nós, gente. Pelo amor de Deus, acorda, gente. Acorda. Trabalho inútil dos construtores. Palavra de Deus, palavra do rei Davi. Vamos parar de ver o que o diabo está fazendo, vamos ver o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará em breve. Vamos mostrar isso para esse povo. Porque os Illuminati vai virar cinza e enxofre, gente. Isso não é nada. São os idiotas, os imbecis, os ladrões, corruptos, homossexuais, pedófilos, assassinos, ladrões. Fernando Henrique. Mas que nós vamos fazer um jantar bem Fernando? Quero que o Fernando Henrique vá para o inferno. Porque na realidade eu quero que ele aceite Jesus. Mas eles não querem. Sempre trabalharam e serviram o diabo para matar as pessoas, roubarem. Entregaram a nossa Vale do Rio Doce para o maior traficante do mundo, Jorge Soros. Queridinho aí das emissoras de televisão. Gente, o que a gente tem de copiar esses caras? Tem que esquecer esse povo e dizer, vocês já estão, o futuro de vocês já está marcado. O local para emergir as 2 bestas já está montado. As 2 bestas. Um pontinho no mapa é o Vaticano. Um pontinho no mapa é Israel. Parece praticamente desprezível, né? Mas o que vai sair desses 2 pontinhos? As 2 maiores desgraças do mundo. Por isso Jesus vem e faz um novo céu e uma nova terra. Que não aproveita nada disso. Então que Deus possa te botar essa consciência de você não ficar com esse tempo inútil correndo atrás do vento. Mas que você corra para encontrar o Espírito Santo. Eu tenho certeza que nós já mudamos a história do Brasil, porque nós já conseguimos mover o coração de Deus. E Ele já nos deu muito livramento nessa pátria. De um negócio desde 1º de maio, já é para ter virado uma Venezuela aqui. Nós estamos orando e jejuando. Não é ação de homens, não. É ação de Deus. E Deus usa quem Ele quer. Deus coloca e tira quem Ele quer. Vamos fazer a nossa parte. Muito obrigado pelo carinho de vocês com esta obra, esse ministério, com a oração. E vamos continuar vencendo, gente. Olha cada estudo lindo com esse da palavra de Deus. Quanta coisa nós aprendemos, quanto mais forte nós saímos depois desses estudos.
quanto mais o nome do Senhor é glorificado e honrado. Quanto que nós agradecemos pela vida dos servos de Deus, dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos. E, sobretudo, pelo presente maravilhoso de Deus que se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ou você escolhe o trabalho perfeito e abençoado de Deus, ou o trabalho dos maçons, os construtores, que são trabalhos inúteis. Pois se o Senhor não construir, não edificar a casa, em vão trabalham os maçons. Tudo isso que você está vendo é trabalho em vão. Trabalho feito com dinheiro roubado. Isso vai ser aplicado na obra de Satanás. Isso não é aplicado para a obra de Deus, não, esse dinheiro roubado. Deus é dono do ouro e da prata. Salmo 24:1, do Senhor é o céu e a terra, o que nele é, o que nele habita. Então fique com essa certeza, com essa convicção, que nós não estamos aqui sozinhos e que nós somos mais do que vencedores. Olha tudo que o rei Davi passou. Foi humilhado, vamos dizer assim, abaixo de cachorro. Porque Satanás usou o pecado dele. Então, irmão, vamos nos libertar de todo e qualquer pecado, para não dar brecha a Satanás. Que o Senhor possa nos usar constantemente, cheio de autoridade do poder dele. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até daqui a